Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional Análise e Desenvolvimento de Sistema, Ciência da Computação. Para vocês, hoje nós vamos fazer uma revisão da aula anterior, tá ok? E daí vamos começar com a nossa aula de hoje. Então vamos lá. A gente viu na aula anterior, foi esse conteúdo aqui, planejamento de instalação de ambiente informatizado, né? Análise de ambiente, ok? Então a gente vai dar uma pincelada aqui do que a gente viu. A gente viu na aula anterior, então, compreender a importância, né, de analisar o ambiente aonde vai ser informatizado e identificar as possibilidades, né, corriqueiras nas atividades de instalação uma instalação em um ambiente, né? Então foi isso que a gente viu na aula anterior. A gente viu lá uma história, né, de uma situação, de um projeto de um hospital. A gente fez umas perguntas, foi respondido dentro da sala de aula, né? A gente passou um vídeo falando sobre os requisitos de projeto informatizados na organização, né? Fizemos mais algumas atividades e perguntas para ser respondidos dentro da sala. Deixa eu ver aqui mais. Só um minutinho. Só um pouquinho, tá? Travou aqui minha tela. Travou. Então lá, ó, considerando a seguinte realidade. Funcionários realizaram a contabilidade, né, de forma manual. Lembra que a gente passou esse material aqui também? A gente fez essa pergunta aqui, ó. Como vocês definem um projeto informatizado? Né? Quais seriam as tarefas mais críticas se tivessem que analisar as seguintes características? Só um pouquinho, estou com conexão aqui. Só um pouquinho. Então, quais seriam as tarefas mais críticas se tivesse que analisar as seguintes características de um projeto que precisasse de melhoria, correto? Então, a gente fez aqui, a gente pediu para vocês responder, tá bom? E a questão foi colocada dessa seguinte maneira, né? Funcionários realizam contabilidade de forma manual e não possuem um sistema automatizado, levando cerca de 3 horas por dia para fechar a caixa do mês anterior, passando por alguns problemas de fechamento, né? Aí o usuário do setor administrativo comunica-se por telefone, por ter uma ferramenta de comunicação interna baseada em software, né? E a rede frequentemente passa por problemas de ataque, pois o antivírus aspirou e ainda não foi renovado. Lembra desse contexto que a gente passou? Quem fez aí essa atividade? Quem conseguiu responder? Lembram? Por isso que a gente está retomando aqui, beleza? Então, assim, a resposta que o professor esperava que vocês respondessem, quem respondeu aí, tem que ficar dentro mais ou menos dessa resposta aqui, ó, que nós vamos ler agora. Nesse caso, assim, nessa história, né, como o projeto já existe, o item mais crítico está ligado com a segurança das informações, né? Então a preocupação dele aqui maior com a segurança das informações. Então a ideia seria reforçar a solução do antivírus para proteger a rede e os dispositivos ali que estão conectados nessa rede. Posteriormente, seria necessário implantar um sistema para garantir a maior agilidade no processo financeiro, né? Então, o outro ponto de vista seria a agilidade do processo financeiro, né? Para evitar erros que ocorram na contabilidade da empresa, né? Para evitar danos financeiros. Considerando que o usuário ainda possui uma forma de comunicação, né? Então, esse seria o item de menor preocupação, né? Menor criticidade a ser definido nas etapas do projeto. Então, nós classificaria ali em 3 etapas, né? A crítica, né? A que tem menos importância, mas é importante ali, é o financeiro. Primeiras informações, em primeiro lugar, ali a segurança das informações.
depois o financeiro e por último a comunicação, porque ele já tem um método de comunicação, mesmo que não adequado, mas ele já tem um método de comunicação. Então isso ficaria na terceira etapa do projeto. Então essa seria uma proposta ali, né? Então nós paramos aí nesse ponto da sala, na aula. Eu agora tenho acesso lá ao Google Class, a sala de vocês. Então eu vou estar postando essas atividades e quem fez no caderno aí ou quem quiser realizar ela, vai estar lá no Google Sala de Aula, vai estar valendo nota. Então conclua essa resposta aí, responde lá do teu jeito, né, que você acha importante, tá bom? Então aqui nós vamos dar início a essa etapa de projetos, né? Como fazer esse projeto informatizado numa empresa, né? Então aqui a etapa se inicia do zero, né? Primeiro passo para montar um projeto informatizado, você precisa compreender o design do projeto que será criado. E para isso, o ponto mais importante é ter certeza da necessidade da rede que serão atendidas, certo? Então assim, você pode parecer estranho, mas ouvir o usuário é o papel mais importante, é o pontapé inicial aqui. É você sentar com quem usa, né? Que é quem faz uso desse sistema, né? Da informatização, para você dar uma solução, né? Nada mais certo do que você ouvir o cliente, né? Então assim, o usuário aqui vai ser o cliente teu no caso, e para quem você vai desenvolver todo esse projeto. Então, portanto, é preciso conversar com o usuário buscando entender quais serão os recursos necessários para atender ele na rede, né? Então, a coleta das informações é muito importante e o plano de ação pode ser definido da seguinte forma. Vamos lá ver. Obter informações, né? Muito importante ali o primeiro passo. Então, esse passo você vai lá coletar essas informações com o usuário, né? Aquele que está ali usando esse sistema o tempo todo, o dia todo, né? Depois você vai desenvolver um layout da rede, né? É o próximo passo. Então, você vai estruturar o layout da rede, tudo que precisa ser instalado, tudo que vai ser conectado, todo esse desenho de projeto do layout tem que estar pronto nessa etapa. Depois você vai desenvolver a lista de hardwares, né? Quais são os hardwares que estão conectados ou que vão estar conectados na sua rede, né? Então você vai ter que conhecer tudo lá, aonde vai ficar os computadores, aonde vai ter impressora, se vai ter câmera, se não vai ter câmera, o que vai ter, telefone, se não vai ter telefone, toda essa parte da rede ali, todo o hardware, né? Todo o sistema que vai ser usado vai ter que estar nesse teu desenho ali do layout, né? Aí desenvolver o diagrama de rede, né? Vai ter que desenvolver ali a parte lógica da rede. Então você vai ter que fazer essa parte, é a próxima etapa. Criar um plano de implementação. Então assim, depois que você tem todas as informações, você desenhou o layout, tem um projeto na mão ali, da onde que vai cada ponto, aonde que vai precisar conexão, aonde que vai, né, um computador, uma impressora, você vai desenvolver o teu diagrama de rede. Você vai para a implementação, plano de implementação. Como que eu vou implementar isso? Vai ser por etapa, vai ser primeiro os computadores, depois nós vamos fazer as impressoras, quais os pontos vão precisar, quantos pontos vão precisar, né? E depois implementar. Então é um círculo, né? Um ciclo de informações ali, de projeto para a implementação da informatização. Então tá. Passando essa fase aqui do zero, a gente passa para a parte de o que é um projeto, né? O que é esse projeto informatizado que o professor está falando, que o professor quer passar para nós. Então vamos lá. Qual que é esse projeto? O projeto de rede, né? Do que nós estamos falando, ele pode ser definido como um processo único. E ele é segmentado em diversas atividades e etapas, né? Então esse projeto deve ser sincronizado com essas etapas e controlado por áreas diferentes, né? Então em cada área, né, alimenta uma visão das operações que estão envolvidas nessas etapas aqui. Então todas as atividades, elas precisam ser divididas, segmentadas ali, e elas vão ser alimentadas, né, por cada responsável da operação. Podendo ser definir um projeto de rede como um estudo detalhado ou planejado, voltado para a implementação de uma rede com o principal objetivo é satisfazer a necessidade de um grupo, né, do usuário, né, uma organização, visando o compartilhamento de recursos, informações e o propósito do negócio a ser executado.
Então, isso aqui é um projeto informatizado, tá bom? E qual que é a importância desse projeto, professor? Vamos falar qual que é a importância desse projeto. Então, existe, assim, atualmente, uma necessidade de conectar diversas organizações, certo? Existe essa necessidade de estar todo mundo conectado. Frequentemente estão geograficamente distantes, né? Então, uma empresa, às vezes, tem uma filial em tal lugar, né? A matriz fica em outro lugar, existem várias filiais. Então, elas precisam estar conectadas, né? Um hospital, tem várias redes de hospitais. Então, todo o comércio, todas as pessoas que precisam estar conectadas, né? Nós vivemos numa rede, né? Então, elas precisam estar interconectadas por meio de dispositivos de rede para garantir e gerenciar os projetos, né? Permitindo que se mantenha a corporação virtual com acesso mais amplo ao público-alvo, né? Então, nós devemos estar totalmente conectados, né? Um com os outros, as informações estão chegando de um lado e do outro, né? Quando for solicitada uma informação lá na recepção, né? No sistema, o sistema tem que estar interligado para que ela tenha acesso a todos os processos, todas as partes dos processos, né? Toda essa parte de comunicação, financeiro, né? O marketing tem que estar tudo conectado. Qual a importância de um projeto? Continuando ainda, né? Como exemplo, podemos citar o segmento de trabalho de home office, né? Que permite que as pessoas possam trabalhar nas suas casas, ter lá seus dispositivos, seus recursos necessários, né? São acessos a aplicações total, a flexibilidade ali de horário, né, na sua casa, tem tudo isso de benefício. Pensando nisso, a estrutura de um projeto de rede deve estar totalmente preparada e disponível para acessos remotos, né? Então, nós temos que pensar também que pessoas vão estar conectadas em outros lugares, né? Não apenas no ambiente ali onde a rede, a estrutura está implantada. Então, assim, nós temos que pensar que pode ter um acesso de fora, né? Se for uma empresa de hospital, acesso de pessoas de fora, vendo laudos, vendo exames e tudo mais, né? Como exemplo. Então, mantendo o mesmo desempenho que se poderia obter dentro da organização. Então, assim, uma pessoa tem que acessar todas as informações, né? Tem que ter todas as permissões ali, claro, né? Tem que se é da área financeira, tem que ter as permissões ali para acessar a área financeira, né? Se é do RH, tem que ter as permissões para acessar o setor do RH, né? E assim por diante, né? Se é do exame, tem um acesso, é gerado um acesso, um código para acessar parte de exames, no caso de hospital. Só que a pessoa tem que ter esse acesso como se estivesse dentro do hospital, ou dentro da organização, dentro da empresa, né? Então, assim, por isso que a gente tem que ter... É bem importante essa parte do projeto estar bem estruturado, né? Para que todos os acessos estejam realmente conectados, fluindo bem, né? A comunicação entre eles, todos os processos. Tá, quais são as fases de um projeto informatizado, então? Temos alguns pontos, né, a ser considerados. Nós vamos escrever as principais etapas aqui, né? E as características de um projeto. Então, vamos analisar o quadro a seguir. Então, o professor fez um quadro aqui. Nós vamos analisar aqui quais seriam, né, as sequências ali, ó. Por que fazer, o que fazer e como fazer. Então, nós estamos num projeto, por que fazer? Para manter a organização do projeto. O que fazer? Identificar a melhor metodologia a ser aplicada. E como fazer? Essa etapa auxilia na definição de melhores práticas para que se tenha maior controle na execução e na condução das tarefas, né? Continuando ali. Por que fazer? Para atender às necessidades do usuário, né? O que fazer? Manter a comunicação entre os envolvidos na etapa do projeto. Como fazer? Os projetos devem ser controlados continuamente por gerentes de projetos, como foco a área e membros dos envolvidos no projeto, né? Mas lá, continuando. Por que fazer? Para dividir as tarefas e responsabilidades, né? O que fazer? Definir o escopo do projeto, ordem e execução das atividades, assim como os stakeholders, né? Obter parte dos interessados na gestão do projeto, os stakeholders. Como fazer? Estabelecer os responsáveis, interessados e executores de cada atividade. Recursos serão utilizados nas características que devem ser atribuídas. Continuando nos exemplos aqui, né? Por que fazer? Para evitar problema na rede, né? O que fazer?
para mitigar o risco dos quais os negócios está vulnerável. Como fazer? Garantir que você tenha ações corretivas, né, no plano de contingências, recursos de redundâncias, no estabelecimento para sustentar os problemas e evitar riscos. Solucionar problemas inevitáveis e essenciais para projetos, né? Como fazer para cumprir as entregas? O que fazer? Definir para prazos cronogramas serem seguidos no decorrer do projeto, né? Como fazer? Né? Pulou aqui. Monitorar o andamento do projeto é essencial para que você tenha uma previsão da entrega no projeto, identificando atrasos, solucionando problemas no cronograma sempre que necessário. Então eu tenho uma lista de exemplos aqui, né, do porquê fazer, o que fazer e como fazer, correto? Então, voltando aqui, nós vamos colocar agora a prioridade, né, no projeto. E qual que são as prioridades do projeto, professor? Então, embora o objetivo do negócio seja a principal tarefa de uma organização, né, não há como falar em projeto de rede sem o usuário. Lembra que a gente falou que o usuário ali é a primeira pessoa que a gente conversa, a gente faz ali o levantamento, porque é a pessoa, né, que é um pouco mais importante ali, né? Afinal, o projeto só precisa ser planejado e executado após ser colocado em produção por meio de operação humana e execução, né? Então a gente sempre faz um projeto pensando no usuário. Então os usuários são divididos em setores específicos e representam a mão de obra profissional. Então são eles que vão usar. Então a prioridade do nosso projeto sempre vai ser o usuário final, correto? O usuário aqui é o nosso cliente. Então a necessidade de futura expansão do negócio. Vamos lá. Mesmo que o projeto não seja pensado, né, com o objetivo de manter recursos para atender necessidades futuras, desenhar essas ações são necessárias para serem aplicadas, né, conforme vai aumentando a demanda. Então, enquanto esse crescimento acontece, é a parte importante que o projeto de rede seja, né, atualizado junto, seja em total crescimento com as necessidades. Atualmente as redes de computadores crescem potencialmente, né? E o administrador deve estar preparado para expandir o projeto, né? Sem necessidade de iniciar do zero. Imagine você ter que iniciar todo o projeto do zero porque teve expansão nos negócios, teve aumento de funcionário, né? Teve aumento de filial e você tem que começar um projeto do zero. Não, o teu projeto tem que estar preparado para essa expansão. Então, é uma necessidade, né, futura, a expansão do negócio. Então aqui a gente finaliza essa primeira fase aqui da aula e a gente vai continuar o segundo conceito da aula de hoje, né? Então aqui, o que a gente viu nesse slide desde a aula anterior até agora foi como um projeto informatizado deve ser planejado, né? Considerando sua complexidade, né? E os usuários envolvidos na necessidade do software e do hardware, né? Então assim, é preciso priorizar a necessidade e tarefas mais críticas de um projeto, né? Lembra que a gente lá aprendeu a enumerar quais que são as mais importantes, quais que é mediana e quais são as menos importantes. Então a gente precisa, né, priorizar as necessidades. E a gente aprendeu nessa aula também. O uso de tecnologia facilita a automação dos processos e garante a maior facilidade na execução das tarefas. Então, a tecnologia facilita, só que precisa desses profissionais para que faça esse projeto de rede e informatize todo esse sistema, né? Então, a importância, né, desse profissional estar capacitado para organizar toda essa comunicação aí da tecnologia, correto? Então, a gente vai abrir aqui o próximo slide. A nossa aula vai até 50, né? Então, a gente tem mais um período aqui para iniciar o próximo conteúdo. Então, o próximo conteúdo a gente vai falar sobre planejamento e instalação de ambiente informatizado, né? Só que a gente vai falar sobre identificação dos recursos necessários. Então, vamos lá. Então, agora aqui nós começando essa segunda etapa aqui, essa terceira etapa, que a gente já teve 3 encontros.
né, compreender a importância da identificação de recursos necessários, nós vamos ver agora, e identificar os recursos mais comuns na atividade de instalação de um ambiente, né? Então vamos lá. Trouxe mais um exemplo aqui para pensarmos juntos, né? Vamos se imaginar nesse cenário aqui agora, onde nós temos um usuário aqui, um exemplo, né? O André. Então o André, ele abriu uma empresa e junto com ele irá trabalhar 5 pessoas, certo? Essas pessoas são responsáveis por atualizar um catálogo de roupa lá no site do André. Então até o momento o André é o único responsável por a função de atualizar o site. Por isso ele utiliza um notebook conectado a um modem de internet que instalou na sua casa com o único cabo que possui, né? E realiza a tarefa diariamente, não tem problema nenhum. Ele é a única pessoa que usa o seu notebook pessoal, usa a conexão da sua casa, e só ele que alimenta, então até aí não tem problema nenhum. Além disso, utiliza uma impressora conectada ao seu equipamento para imprimir relatórios, e o seu celular particular para entrar em contato com os clientes, correto? Então o André terá que fornecer as ferramentas necessárias para que os seus novos colegas, né, os outros funcionários, sejam capazes de executar a mesma tarefa que ele executa, né? Então pense toda essa situação aí. André, ele tinha a empresa, era só ele fazia todas as coisas, notebook pessoal, conexão em casa, né? O celular, a impressora dele. Só que agora as pessoas têm que fazer a mesma função que ele, né? Outras 5 pessoas, e tem que conectar todo esse sistema, informatizar todo esse sistema. Como que vai fazer? Né? Pensa um pouquinho. O que eles vão precisar? Vão precisar de notebooks, eles vão estar em casa, vão estar na empresa, vão precisar de desktop lá instalado, vão precisar de uma impressora em rede, vão precisar o quê? Né? Imagine o cenário, uma internet boa, né? Vão precisar de antivírus, de segurança, tudo isso, né? Então vamos lá. Só um pouquinho. Então vamos lá. Quem consegue responder essas perguntas? 2 perguntas lá. Ó. Nesse caso, as tarefas dos novos funcionários poderão ser executadas com os recursos que André possui no momento? Né? É uma pergunta. Será que eles vão conseguir resolver essas tarefas somente com os recursos que o André possui naquele momento ali? Lembra que a gente falou do cenário? E a segunda pergunta, considerando que agora existirá um trabalho em equipe, você conseguirá definir a importância de um projeto informatizado? Você consegue visualizar aqui um projeto já de informatização dessa empresa, dessa pequena empresa que está começando? Então essas perguntas aí, para fazer você pensar um pouquinho no que o professor falou até agora, né? E tentar consolidar aqui uma melhor resposta para o André, né? Imagine que você pega um projeto de uma empresa que está começando, que nem o André, e você precisa resolver essas questões. Precisa apresentar um projeto para a empresa, para instalar o sistema deles lá, a informatização deles, né? Precisa conectar os cabos de rede, precisa instalar o modem para conexão do Wi-Fi, precisa ser cabeado ou vai ser por wireless, né? Por Wi-Fi. Como que você vai fazer esse projeto? A impressora, como que vai ser? Vai ser cabeada? Como que vai ser todo o teu projeto? Quantas pessoas vão usar? Então tudo isso você tem que ter em mente já, né? Então assim, consolidando tudo isso, para que todos os usuários possam atuar na mesma tarefa, né? André terá que pensar na infraestrutura de TI dessa empresa, desse pequeno negócio dele. Então ele tem que idealizar um projeto informatizado que contenha equipamentos para todos, né? Então todos têm que ter um equipamento ali, um desktop, um notebook. Ele deverá pensar até mesmo em novos funcionários. Ele deve pensar assim, poxa, daqui a pouco vai crescer a empresa e eu preciso contratar novas pessoas. Então já prepara uma estrutura para novas pessoas também. Além disso, será necessário garantir que todos possam acessar a internet, utilizar a impressora e ter os recursos completos, né? E todos vão ter que ter um computador, um mouse, teclado, monitores, né?
O celular de André é de uso pessoal, então será necessário manter uma linha telefônica corporativa e com mais aparelhos para que todos possam contatar os seus clientes. Então nós vamos ter que ter também os telefones com os ramais, né? Cada um vai ficar em uma sala ou vai ficar todo mundo junto em um lugar só. Como que vai ser isso, né? Então a gente tem que pensar em várias possibilidades ali de como ficaria o nosso projeto. Então a gente vai ver um vídeo aqui, tipo de recursos que em um projeto informatizado, tá ok? Olá, como vai? Nessa aula vamos falar sobre recursos e equipamentos necessários para um projeto informatizado. Ao iniciar o planejamento de um projeto informatizado, não devemos pensar somente em equipamentos, mas em uma série de recursos importantes para a funcionalidade de uma rede de computadores que podem ser categorizados da seguinte forma: recursos humanos, pessoas. Apesar da facilidade que trazem os sistemas e recursos tecnológicos, a intervenção humana ainda é importante na operação de uma empresa ou de tarefas que exigem uma visão estratégica. Por isso, os usuários são atores importantes nos projetos. Usuários finais são aqueles que consomem os serviços e utilizam os sistemas de informação para produzir um resultado específico. Especialistas de TI, usuários com conhecimento na funcionalidade dos ativos de rede, sistemas e hardware, capazes de manter os recursos, a atualização e a manutenção do projeto. Analistas de sistemas e desenvolvedores, responsáveis por projetar e desenvolver sistemas com base nas demandas dos usuários finais. Operadores do sistema monitoram e operam grandes redes e sistemas de computadores, compreendendo os resultados e as entregas necessárias aos usuários por meio dos recursos computacionais. Recursos físicos, hardware. Todos os dispositivos físicos e equipamentos necessários para processar as informações na rede. Também devemos considerar os componentes internos de um computador que precisam ser selecionados de acordo com a demanda e a necessidade de processamento e resposta dos servidores. Recursos lógicos, software. Aqui estão todos os programas, sistemas operacionais e softwares, mas em um projeto informatizado, todas as instruções e a integração realizada entre os sistemas também são classificados como recursos lógicos, assim como os procedimentos, conjunto de instruções utilizadas por pessoas para finalizar determinada tarefa, independente das ferramentas necessárias. Recursos de dados, informações. Alguns exemplos são: bancos de dados, uma coleção de registros logicamente relacionados por meio de tabelas de armazenamento para alimentar a base das aplicações. Bases de conhecimento, armazena documentos de conhecimento para facilitar a resolução de incidentes, incluindo incidentes anteriores, regras e soluções de contorno. Recursos de rede, recursos que fornecem acessos à internet, intranets, extranets e interconexão de sistemas, assim como as mídias de comunicações, como cabo de par trançado, cabo coaxial, cabo de fibra ótica e sistemas de satélite de comunicações que funcionam na camada física da rede. Ficamos por aqui. Até a próxima! Então é isso aí, né, turma? A gente acabou de ver ali sobre as conexões. Quem aí já instalou um sistema com mais computadores aí numa rede? Quem em casa aí tem uma rede aí que tem 3, 4 computadores conectados ao mesmo tempo, né? Hoje nós conectamos mais fácil, né? Temos o Wi-Fi. O Wi-Fi, você, através de
de um nome lá, você conecta com uma senha e está conectado numa rede, né? Mas empresarial, a cabeada, é muito mais difícil você conectar, né? Vai ter que fazer os testes dos cabos, vai ter que ter ali a comunicação entre os modems, né? As comunicações dos endereços específicos, é um pouquinho mais complexo. Então a gente vai aprender a fazer essas conexões aí e fazer esses projetos aí, né? Aprender a fazer esses projetos para as empresas, né? Como você entrar no mercado de trabalho, você vai ter que desenvolver essa parte aí de conexão, de internet, conexão entre os roteadores, né? Os modem, né? Então cada empresa tem um modem, tem um provedor de internet, tem um jeito de comunicação. Quando tem muita gente conectando num lugar, tem que ter os endereços específicos, né? Tem que configurar isso tudo certinho para não ter conflito ali de endereço. Então, tem que aprender toda essa parte básica para a gente poder passar para a próxima etapa ali, né? Vocês vão aprender a fazer essas conexões aí. Então, assim, para você responder no caderno, a gente tem aí uns 5 minutinhos aí para finalizar a aula. Então, a gente anota essa questão aí para a gente responder. A gente vai responder junto, tá? Então, assim, seria possível executar um projeto considerando todos os recursos, né, disponíveis no mercado atualmente, sem levar em consideração a aplicação de recursos humanos? Então, é possível executar um projeto com os recursos disponíveis no mercado que nós temos hoje? É uma pergunta bem tranquila de responder, né? E daí a próxima diante das categorias de recursos apresentadas nesse vídeo, vocês acham que a informação são tratadas por todos os tipos mencionados, né? Então essas são as duas perguntas, tá? Quem quiser aí tirar o print aí da tela, foto ou escrever no caderno, e a gente vai fazer a nossa resposta comentada ali, a gente faz junto, tá bom? Você escreve o que você acha que deve ser, no teu ponto de vista, e o professor vai vir com o ponto de vista, né, técnico, o que o professor acha. Tá ok? Aí 2 minutinhos para vocês escrever, mais uns 2 minutinhos para a gente fazer a resposta comentada, e a nossa aula de hoje fica por aqui. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer no chat aí. Quem está conectado é a Giovana, está conectada ali, né? Quiser escrever, perguntar, pode fazer à vontade, fique à vontade. Se quiserem também, lá no mural, deixar sugestões, perguntas, até críticas para o professor, fiquem à vontade também. Tá? O professor está aqui para contribuir para vocês, para ajudar vocês no desenvolvimento de vocês, tá? Não é apenas vir aqui e lançar conteúdo e sair correndo, né? Tá bom? Terminaram? Vamos aqui para a resposta. Eu vou colocar lá no Google Class também, tá? E daí, todas as tarefas que vocês postarem para mim, que vocês fizeram no caderno, postarem lá, tirarem foto ou escrever lá, eu vou pontuar, tá? No final do trimestre, conseguir lá um número de atividades lá que o professor almeja, a gente pontua vocês lá com os pontinhos lá para ajudar na prova, na recuperação, no trabalho, tá bom? Depois a gente vai elaborar um trabalho também para valer nota final, então a gente vai caminhando aí agora para as avaliações. Semana que vem eu quero fazer uma avaliação com vocês, a primeira avaliação. É bem tranquilo, não fiquem estressados, não fiquem nervosos, a gente vai fazer revisão, tudo, fica tranquilo, tá? Então a primeira resposta ali, rapidinho, é a do número 1. Profissionais especializados são essenciais para projetar uma rede, né? Realizar o levantamento de requisitos e implementar os demais recursos necessários. E é preciso ter um conhecimento específico para garantir a funcionalidade dessas aplicações e serviços. Por mais que atualmente a tecnologia permite automatizar, né, grande parte dos processos, a intervenção humana é necessária para instalar, configurar, definir parâmetros, né, de operação e entre outras coisas, né? Lembra que eu falei para vocês? Você se conectar hoje na tua casa à internet, lá no roteador, 5, 6 computadores, é muito fácil. Você entra lá com o login e senha, né? Com o endereço do Wi-Fi e a senha, você já praticamente está conectado em rede, né? Só que numa empresa ou numa rede mais complexa, não é bem assim, não. Apesar de estar automatizado e mais simples as coisas do que antes,
né? Os processos estão mais simples, precisa ainda de um conhecimento, de uma aplicação, saber o que está fazendo ali, né? Instalar as configurações, os parâmetros de operação dentro da rede, para deixar a rede segura e protegida. Então essa é a resposta do número 1, tá? Posso passar para 2 ou estão escrevendo ainda? Dá mais uns minutinhos aí. Então, e nós estamos quase encerrando a nossa aula, então ficamos, né, nessa última resposta. Então a resposta número 2 é: usuários finais, né, formam o principal público de um projeto, né? Sem eles, os demais recursos não seriam necessários, pois servem como ferramentas para o seu trabalho. Então todos os recursos estão envolvidos em uma estrutura de projeto, né? O hardware e os recursos de rede suportam o software. Então, o sistema e os bancos de dados, assim como as demais aplicações, tratam e processam as informações. Então, seria essa a resposta comentada da pergunta número 2, né? Então, por hoje, é isso aí, tá? Obrigado aí, bom final de semana para vocês, bons estudos, e a gente fica no próximo encontro, hein? Próximo encontro eu quero fazer uma avaliação com vocês, mas podem ficar bem tranquilos, tá? Então, um abraço, até a próxima aula.